Olá, pousadeiros! Esse é mais um vídeo do Viver de Pousada, o meu canal no YouTube, onde eu divido o meu conhecimento com você, pousadeiro, que quer viver de uma pousada, que te dá lucro, ser bem remunerado pelo seu trabalho e ainda ter a tão sonhada qualidade de vida. Eu sou a Natália e o tema de hoje é sobre o assunto que está rodando por todos os jornais, TV, internet, grupos de WhatsApp e redes sociais. A crise sem precedentes que veio com a proliferação do coronavírus pelo mundo. O que você pode fazer para minimizar os impactos desse vírus na sua pousada e se preparar para a pós-crise, que ela vai existir? Eu sei que essa situação pode parecer muito desesperadora, e no fundo ela também é um pouco. Um novo vírus que em 3 meses alcançou proporções gigantescas, ultrapassou fronteiras, fez com que países fechassem suas portas para os turistas e negócios e vem deixando as pessoas presas em casa em quarentena. O turismo foi um dos primeiros e mais impactados setores da economia. Se não é possível sair de onde você está, como que ficam as viagens? Não só as pousadas, mas toda a cadeia que engloba o turismo. Companhias aéreas, restaurantes, agências de turismo, passeios e parques nacionais. Tudo parou. No Brasil, os efeitos estão apenas começando, pois o país ainda conta com um número pequeno de casos, mas isso tende a subir rapidamente nos próximos dias. Em se tratando da maneira de viver do próprio brasileiro, que costuma ter um contato muito próximo com as pessoas, o que é normal da nossa cultura. Mas os primeiros efeitos já estão sendo sentidos pelo setor do turismo. Uma chuva de cancelamentos sem precedentes, acabando de vez com a esperança de um abril cheio de feriados nacionais, que, para muitos pousadeiros, iria salvar a baixa temporada, depois de um carnaval que não foi assim tão bom para todo mundo. As notícias, no geral, não são boas, mas a minha ideia com esse vídeo foi trazer para você uma nova perspectiva sobre toda essa situação que está acontecendo. Uma perspectiva de que é possível crescer e prosperar, mesmo com as crises e o que elas têm muito para nos ensinar. Só que quem decidir ficar parado vai colher as consequências não só agora, como todos, mas lá na frente, quando tudo voltar ao normal. Hoje eu vou mostrar algumas ações que podem mudar o rumo dessa história para sua pousada. Dicas e medidas simples, mas que se você colocar em prática, podem salvar o seu negócio. Então fica atento a partir de agora. O que sua pousada pode sofrer com essa crise? Existe uma grande possibilidade de quem ficar parado quebrar. Seja sua pousada própria ou arrendada, todos os pousadeiros estão sujeitos a quebrar nesse momento, pois foi uma queda muito substancial no número de hospedagens. E quem não começar a agir agora, vai quebrar. Muitas pessoas ainda não se colocaram nessa possibilidade, então eles estão mais ocupados, achando que esse vírus não é nada, ou então acabam ignorando os impactos que os seus negócios vão ter nos próximos meses com tudo isso que está acontecendo. Então eu quero que você, pousadeiro, reflita sobre o que você está disposto a fazer para que sua pousada não quebre e que seu sonho não vá por água abaixo. Vamos começar com um autoquestionamento. Tendo em vista tudo o que está acontecendo, hoje eu quero te fazer uma pergunta para você se responder. Pensa no que pode acontecer com a sua pousada, caso você fique esperando para ver no que dá essa crise toda e não fizer nada agora. Conta para mim, o que você acha que pode acontecer? Agora vamos começar com coisas boas. Afinal, já boas ideias surgiram no mercado para ajudar a superar essa crise. Vamos começar esse vídeo numa vibe boa, já falando sobre as coisas boas que estão acontecendo no meio. A primeira delas é uma campanha nacional para o incentivo à remarcação das reservas, e não o cancelamento, que pode acabar com o fluxo de caixa das pequenas pousadas. Algumas ideias de pousadas ainda que estão se superando nessa situação são aquelas que estão oferecendo upgrades de quarto ou então bônus como jantares, uma garrafa de champanhe ou um brinde especial para quem optar pela remarcação. Então tem algumas pousadas que estão oferecendo essa opção de remarcação para os seus hóspedes e
como uma forma de fazer com que eles optem pela remarcação, porque na remarcação, assim você não precisa tirar aquela grana que já tinha entrado no seu caixa e que muitas vezes já foi gasta. Então, tente conversar com seus hóspedes e oferecer algo a mais para eles remarcarem lá na frente. Pelas pousadas que eu tenho visto, tem funcionado muito bem essa dica. Outra ideia que é muito bacana são as pré-vendas. Ou seja, você faz uma pré-venda futura, pode ser de um pacote, de um feriado, pode ser de um voucher para a pessoa usar na sua pousada e que ela tenha alguma vantagem por estar comprando isso agora de você. Então, algumas ideias legais que eu vi foi pousadas vendendo vouchers de R$ 299 por R$ 249. Então, dessa maneira, a pessoa está economizando um pouco numa coisa que ela vai poder usar lá na frente. E isso tem funcionado muito bem para melhorar o fluxo de caixa das pequenas pousadas sem ter que recorrer a bancos e empréstimos. Outra coisa bem bacana que está rolando é a pressão das associações hoteleiras frente ao Ministério do Turismo. Porque é o seguinte, gente, a gente tem o governo tem que ajudar a gente de alguma maneira. Senão, se todos os pequenos empresários quebrarem no país, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a taxa de desemprego? O que vai acontecer com a economia no geral? Então, para o governo isso não é bom. Então, várias associações, principalmente as associações grandes de hotéis, e isso a gente acaba ganhando, porque apesar da gente não fazer parte delas, o que vale para os hotéis acaba valendo para as pousadas. E eles estão brigando direto com o Ministério do Turismo para conseguirem privilégios, entre aspas, né? Então, vamos dizer assim, para conseguirem que o FGTS, por exemplo, seja liberado para os seus funcionários, para que eles possam dar férias ou então dispensar os funcionários sem ter um impacto muito grande na sua empresa e também sem ter que demitir os funcionários, que para o governo não é uma situação boa ter esse tipo de demissão agora. Outra coisa que eles estão pedindo, e que eu acredito que em breve vai sair, são linhas de crédito com taxas de juros menores e menor burocracia para conseguir, para que as pequenas pousadas não acabem caindo na mão de agiotas ou de bancos que, vai por mim, não é uma boa ideia. Então, se eu fosse você, se eu estivesse precisando de dinheiro agora para sua pousada, eu dava um tempo e esperava essas resoluções do Ministério do Turismo, que estão saindo aos poucos. Já saiu uma resolução para as companhias aéreas, então em breve vai sair uma resolução para o pessoal da hotelaria também. Outra coisa bacana que o governo já fez, então temos que agradecer nesse momento por isso, foi a flexibilização do pagamento de impostos como Simples Nacional. Então, se você tem algum imposto para pagar agora em março, ele provavelmente foi prorrogado até outubro, se eu não me engano. Então, dá uma olhadinha nas condições, conversa com seu contador antes de sair pagando contas que podem ser postergadas. E aí você consegue um respiro no seu fluxo de caixa. Outra coisa muito bacana que eu vi no mercado agora foram pousadas e casas de temporada oferecendo condições especiais para estadias mais longas. Por que acabou acontecendo, gente? Como foi muito de repente, toda essa paralisação, não pode isso, não pode aquilo, não pode mais viajar, não pode mais fazer nada, muitas pessoas já estavam viajando e não conseguiram voltar para casa. Eu me encaixo nesse exemplo, não consegui voltar para o Brasil. Tô aqui no Marrocos até hoje, onde estou gravando esse vídeo, gravei todos os vídeos do DPR aqui e tudo mais, porque realmente eu não tive como voltar. E se não houvesse uma flexibilidade do próprio hotel onde a gente está ficando, a gente não teria onde ficar. Então, uma coisa muito bacana que eu vi foi algumas pousadas em locais onde não foi proibido, claro, tá, gente? Fique bem claro isso, mas também foi uma atitude que algumas casas de temporada tiveram. Falaram, olha, a gente está oferecendo desconto de até 50% para quem quiser ficar hospedado por estadias mais longas agora, porque está precisando. Então, eu achei isso muito bacana, é uma solução para quem tem uma casa de temporada e não está podendo alugar nesse momento. Empatia com o próximo. E uma coisa bem bacana também é que a gente tem que pensar no futuro. Eu vi esses dias uma pesquisa que saiu na internet sobre o número de pessoas procurando por viagens e hotelaria no Google nessa última semana. Você acredita que esse número aumentou? Pois é, isso mostra que as pessoas, lógico, elas não estão fechando hospedagem, mas elas já estão com a cabeça lá na frente, pensando como que vai ser quando eles puderem ter férias de novo. Então, prepara sua pousada para isso. Com certeza as pessoas vão querer viajar muito rapidamente depois que toda essa crise passar. E o que você, como pousadeiro, pode fazer num momento como esse?
Quais atitudes você tem que tomar? Eu acredito que a primeira atitude que você tem que fazer é fechar sua pousada. Por quê? Nesse momento, eu sei que a gente ainda está querendo receber hóspedes, a gente não quer ficar sem dinheiro numa temporada como essa, ainda mais se tiver gente tentando se hospedar com a gente. Porém, os riscos são muito grandes e nesse momento ainda não é geral, mas a maioria dos estados já está decretando que os negócios fechem. Então, se você ainda não fechou, se seu estado ainda não fez isso, talvez no momento que você esteja vendo esse vídeo, ele esteja para fazer isso. Porque as medidas são de contenção geral, gente. Não é uma coisa que um vai ter que fazer, o outro não. Então, fechar a pousada pode ser a melhor coisa a fazer para contribuir, na verdade, à proliferação do vírus e também para diminuir os custos da sua pousada. Você já parou para pensar que você ficar com a sua pousada aberta esperando alguém chegar é muito mais caro do que você fechar as portas, entrar num sistema de tirar tudo da tomada, diminuir custos de energia, colocar os funcionários em férias, tudo isso pode ajudar você a diminuir os custos da sua pousada e isso vai ajudar demais a passar por esse momento de crise depois. Outra ideia que vocês podem fazer, agora falando dos funcionários, é adiantar as férias dele. Eu sei que muitas vezes você vai precisar de uma ou duas pessoas vindo para a pousada para fazer a questão da manutenção, mas talvez seja o momento de você repensar quem é realmente essencial nesse momento, adiantar férias, renegociar isso com os funcionários. Eu acredito que todo mundo está entendendo o que está passando, não é uma coisa que só os empresários estão vendo o que está acontecendo, está atingindo a população toda como um geral. Então, dar férias para os funcionários é uma boa ideia nesse momento, que você provavelmente vai estar com a pousada fechada. Outra solução, caso você não possa dar férias para os seus funcionários por algum motivo, é fazer um banco de horas. Ou seja, você faz um banco de horas, você deixa o seu funcionário sem trabalhar, essas horas ficam como crédito dele com a sua pousada. E na alta temporada, quando você precisar de mais horas extras, os funcionários têm tempo para utilizar essas horas e devolver para você, sem que você ter que pagar horas extras. Outra melhoria de diminuição dos custos para sua pousada. Falando nos funcionários também, eu gostaria de ressaltar que eu acho muito importante nesse momento a gente evitar ao máximo as demissões. Os impactos que as demissões podem ter na economia como um geral são gigantes. E eu acho muito chato você pegar um funcionário que às vezes era uma pessoa que às vezes não, que muitas vezes é uma pessoa que te ajuda no seu dia a dia, que está ali, que já conhece os processos da sua pousada, que você já treinou, que você já investiu e você simplesmente demite num momento tão difícil como esse, não é uma coisa muito legal. Então fica de olho no que o governo está liberando para vocês, no que o FGTS vai poder ajudar esses funcionários, conversa com eles e usa a demissão somente em casos extremos, ou seja, se você já queria demitir alguém, aproveita então agora e já demite, talvez seja um momento para isso mesmo, mas não use isso como arma para baixar os seus custos nesse momento, até porque uma demissão legal custa e muito caro para sua pousada. Outra coisa muito importante que vocês têm que aprender a fazer nesse momento é negociar. Negociar é palavra de ordem. Não somente com os seus hóspedes que querem remarcar ou cancelar reservas, mas também com fornecedores, bancos, empréstimos, OTAs, com todo mundo. Olha, eu fiquei sabendo que teve pousadeiro que entrou em contato com a Booking e conseguiu um prazo maior para pagar as comissões agora de março. Não é uma boa para sua pousada, para você ter um respiro e poder pagar algumas coisas mais para frente enquanto você está reorganizando nesse momento tão difícil? Então, use técnicas de negociação para todo o que você for fazer. Vai por mim que você vai conseguir. Também é muito importante você que arrenda uma pousada saber como negociar essa situação com o proprietário. E o que fazer se aparecer um hóspede na sua pousada que já estava em viagem, ou então alguém que está hospedado com você não puder ir embora? Olha, eu vou dar a dica que eu acho que você tem que receber, caso seja possível, somente se sua pousada não estiver fechada por decreto. E se também não for impactar no dia a dia da sua pousada. Eu vi muito pousadeiro preocupado porque a mãe mora junto ou tem algum outro idoso que mora junto. Nesse caso, o mais recomendado é fechar mesmo e talvez indicar o local para esse hóspede ir, talvez um Airbnb, um apartamento onde ele possa ficar mais confortável, comprar seus suprimentos e ficar em quarentena dentro desse apartamento, ao invés de ficar na sua pousada.
Agora, se você receber pessoas na sua pousada, redobre os cuidados de higiene e informação dos seus funcionários, porque a gente nunca sabe de onde as pessoas estão vindo, muitas vezes o vírus demora para se manifestar, então você não tem como você saber se o hóspede está infectado na hora que ele chega. Então, cuidado redobrado caso você resolva aceitar um hóspede numa condição como essa. Uma dica também, caso você tenha um hóspede nesse tempo de corona, é evitar o café da manhã, buffet, servido num salão. A melhor opção nesse momento é você servir um café da manhã no quarto, sob demanda. Você pode fazer uma listinha, o hóspede te fala o que quer, no dia seguinte, na hora combinada, você vai lá e entrega aquele café da manhã para ele. É uma maneira de você economizar no café e oferecer o serviço com segurança para os seus funcionários. Agora, caso esse hóspede venha apresentar sinais de gripe, como febre e dificuldade para respirar, encaminhe imediatamente para o hospital mais próximo. Pode ser que ele tenha o coronavírus. A palavra de ordem nesse momento, gente, é empatia. Tem muita gente que não está conseguindo voltar para casa. Simples assim. Eu sou um exemplo clássico disso. E se não tiver empatia, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar presa num aeroporto ou numa rodoviária sem saber para onde ir, não vai ter. Então, se alguma pessoa nessa situação aparecer na sua pousada e você não puder receber, ajude. Ajude a procurar no Airbnb um local. Tente ver com algum amigo que você tenha, que talvez tenha um apartamento, tenha um lugar que a pessoa possa ficar isolada, não precise do serviço de uma pousada, por exemplo. Dessa maneira você ajuda a pessoa e também a outra pessoa que é a proprietária do local. Essa pergunta agora veio de grande maioria dos meus seguidores que arrendam uma pousada. O que eu faço com a questão do aluguel? Como que eu vou fazer para convencer o proprietário que eu não posso pagar o aluguel agora, que eu vou ter um problema para pagar o aluguel total agora? Olha, gente, falando como proprietária que já arrendou sua pousada, tenha empatia com o proprietário. Na verdade, essa é uma dica que vale para qualquer tipo de negociação. Você só vai conseguir que a outra parte tenha empatia com você se você tiver empatia com ela. Então, pare e pensa. Para ele, também é uma situação péssima que ele está passando. Ele estava contando com aquele arrendamento. Para ele, não ia ter problema, não ia ter coronavírus, não ia ter nenhuma coisa que fosse impedir o pagamento desse aluguel para ele. Ele também foi pego numa surpresa. Então, chegue para ele, fale o quanto você entende que ele também está numa situação ruim e está sendo impactado não recebendo o aluguel da sua pousada. Então, mostra como vocês estão no mesmo barco e que o problema atinge os dois. Na verdade, até o problema para ele é um pouco maior, porque caso ele te obrigue a você pagar o arrendamento... Nossa, essa música chata. Caso ele te obrigue a você pagar o arrendamento, você vai ter que deixar de cuidar da pousada dele de algum ponto. Então, para ele não é interessante. Mostra para ele o que aconteceu com as contas. Mostra para ele quais são as previsões para os próximos meses. Mostra seus números, os cancelamentos que você está recebendo. Tenho certeza que ele vai olhar e ele vai entender. Eu falo isso como proprietária, tá, gente? Não é uma coisa, não é como se eu estivesse querendo falar alguma coisa para vocês que não funciona. Se o meu arrendatário está passando por problemas, eu quero que ele venha e fale comigo e seja sincero e a gente renegocie. Numa situação como essa, que todo mundo sabe o que está acontecendo, não é que foi um problema pontual da sua administração. Não, muito pelo contrário, é uma coisa que está impactando todos os setores da economia. Então, vai lá, conversa com o proprietário, com cuidado, tenta mostrar que uma negociação flexível entre vocês dois é a melhor coisa a se fazer agora. E tenta mostrar também que você não vai ter condição de manter a pousada. E isso, no final, vai ser um prejuízo ainda maior para ele. Você concorda comigo? Que a propriedade dele não vai poder ser conservada como era? Então, eu acredito que, se vocês usarem essas dicas, com certeza vocês conseguem uma negociação melhor para a questão do arrendamento. Fale sempre sobre manter o patrimônio dele conservado, tá? E outra coisa, caso ele esteja ainda irredutível, não queira negociar, não queira nem te escutar, faz o seguinte, mostra para ele assim, fala, ok, e se eu resolvo sair da sua pousada agora? Porque já que eu não consigo te pagar, você não quer negociar comigo, o que você vai fazer? Você vai arrumar outro arrendador agora? Outro arrendatário agora? Eu duvido. Na situação atual que estão as coisas, você vai demorar muito tempo para arrumar um novo arrendatário para sua pousada. Você provavelmente vai ter que voltar à administração da sua pousada.
e a situação não está fácil para ninguém. A previsão para os próximos meses é muito ruim. Você vai acabar tendo que investir dinheiro dentro da sua pousada. Ou seja, qual que é a melhor situação? Não é a gente conversar e chegar num acordo amigável, um acordo que seja bom para os dois? Agora, eu entendo que caso nada disso, pode ser que funcione. Tem alguns proprietários realmente que não têm tanta consciência, é uma pena, mas não se desespere. Sempre consulte o advogado para saber quais são os seus direitos numa situação como essa. Eu tenho certeza que o advogado pode ajudar você a talvez formular melhor um pouco essa negociação do ponto de vista legal. Como que eu faço para estimular que os hóspedes, ao invés de cancelarem, remarquem as suas estadias? Algumas dicas para você. Não deixa que o hóspede seja contatado pela OTA. Tenta contatar ele diretamente antes de ele receber uma mensagem da Booking ou da Expedia. É muito mais fácil você conseguir a empatia no contato 1 a 1 do que pela Booking depois que eles mandarem aquela mensagem clássica de que pode cancelar sem custo, porque é isso que a maioria dos pousadeiros está recebendo. Essa hora é a hora de tirar a Booking do meio de campo, já que eles estão fazendo a parte deles e no final eles não estão nem pensando no seu lado, eles estão só pensando nos problemas que eles podem enfrentar com os hóspedes. Com as pousadas dos hotéis, eles não estão muito preocupados. Aproveita a situação para melhorar o relacionamento com os seus hóspedes e mostre que existem muito mais vantagens em tratar diretamente com você a questão da reserva. Quem sabe depois dessa loucura, você aprende a depender menos ainda das OTAs e acaba de vez com esse custo na sua pousada. Lembrando que a Booking é ótima para trazer hóspedes que não são qualificados para sua pousada. Aquele hóspede que não fideliza e que não procura a sua pousada pelo que ela oferece. Agora é mais do que a hora de você definir quem é que você quer hospedar na sua pousada e como que você vai alcançar esse hóspede sem ter que depender da Booking para tudo isso. Agora, o que fazer se você ligou para o hóspede, tentou, deu um bônus, deu uma condição especial para ele fazer a remarcação e mesmo assim ele não aceitou. Ele quer cancelar e ele quer a devolução do dinheiro dele e diz que o Procon está do lado dele e que ele precisa receber. Bom, primeiramente, cheque as suas condições da reserva. Caso o hóspede tiver o direito de cancelar e receber o valor de volta dentro das suas políticas, infelizmente você tem que devolver. Agora, se o seu regulamento prevê uma cobrança de multa, você tem todo o direito de cobrar essa multa do seu hóspede. Agora, lembra que o hóspede tem que ter recebido esse regulamento quando ele realizou a reserva. Eu sei que essa é uma falha muito comum de todos os pousadeiros. Você faz um regulamento e deixa ele lá escondido na sua gaveta ou só dentro lá da sua pousada. Não, gente, o hóspede fez a reserva, ele tem que receber o regulamento, porque senão depois você não tem como entrar em cobrança com ele. Falar, olha, mas você cancelou, você fez uma tarifa não reembolsável, tal. Fica muito difícil se você não tiver um aceite, mesmo que seja virtual, do hóspede com relação ao seu regulamento. Agora, uma coisa importante lembrar é que as companhias aéreas conseguiram um decreto do Ministério do Turismo e elas vão ter até 12 meses para devolver as passagens canceladas agora no período do coronavírus. Então, eu acho que vocês, que são pousadeiros, podem aguardar que uma resolução mais ou menos desse tipo vai sair para a hotelaria também. Então, a minha dica agora é não ter pressa para sair devolvendo o dinheiro para os hóspedes. Aguarde uma resolução do governo, não vai atrás de empréstimo de jeito nenhum para pagar esses cancelamentos. Você pode acabar se enrolando mais lá na frente. Na dúvida, sempre consulte um advogado, mas eu acredito que nesse momento a melhor coisa é pedir para o hóspede e falar, olha, eu estou te oferecendo a opção de remarcação. Para o cancelamento, ainda estamos aguardando quais são as medidas que são corretas de tomar nesse caso. Quais atitudes que sua pousada pode tomar para não sofrer ainda mais nessa situação de crise? A primeira delas é investir em conhecimento. Aproveite esse momento que você tem tempo e disponibilidade para estudar e aplicar coisas novas na administração da sua pousada. Cursos online, estudos em blogs, maratonar vídeos na área, como no meu YouTube do Viver de Pousada.
Aproveita e se inscreve aqui no meu canal para receber as novidades. Toda semana tem vídeo novo. Outra coisa que vocês podem fazer nesse período é aprender a controlar os seus custos. Tá mais do que na hora de ver onde que você está desperdiçando dinheiro dentro da sua pousada. Pode ser em energia, água, compras, até mesmo nos seus custos pessoais. Outra coisa que você pode fazer é aprender a fazer as coisas você mesmo. Pequenas coisas, pequenas manutenções, pequenas decorações, coisas que você pode fazer na sua pousada nesse momento. Aproveita para cuidar do espaço, fazer pequenas reformas que você mesmo pode fazer e quem sabe você pode até descobrir um novo dom. Nesse momento você pode inclusive até se tornar um autodidata. Aproveite também para investir na modernização da gestão da sua pousada. Invista o seu tempo na organização, ou seja, você pode montar processos, políticas, lembra delas? Manuais e também implementando sistemas de organização e gestão na sua pousada. Tem vários exemplos de sistemas 100% online que ajudam demais no gerenciamento dos custos e da organização da sua pousada como um todo. Um dos meus parceiros nesse caso é o Simples Hotel, que é um sistema de gerenciamento que eu uso na minha pousada, que ele ajuda a ver tudo o que acontece dentro da pousada. Então, se eu fosse vocês, aproveita esse tempinho e dá uma olhada no site deles. Vocês também podem aproveitar para usar a criatividade. E quando eu falo, é usar a criatividade para tudo. Desde pedir descontos e condições de pagamento para os fornecedores, para as contas que estão vindo para pagar, até criatividade dentro da sua própria pousada. Talvez você tenha coisas que estão ali jogadas que podem virar objetos de decoração se tiverem uma pequena reforma. Você pode fazer uma reorganização dos quartos. Você pode fazer várias coisas para depois ter mais uma pousada cada vez mais bonita e atraente para os seus hóspedes quando essa crise passar. Como que a gente pode converter uma crise como essa em uma oportunidade para sua pousada? Eu sempre gosto de ver o potencial em todas as situações que eu passo. E nessa crise não está sendo diferente. Eu sei que muitas pessoas vão acabar quebrando seus negócios e eu vejo isso como uma oportunidade de você aprender e também se destacar num novo mercado que está surgindo. As coisas não vão ser mais as mesmas depois que essa crise passar. Essa crise veio para separar uma nova era e colocar as empresas num novo patamar. Não vai ser todo mundo que vai sobreviver. E outra coisa, que tal você aproveitar essa situação para acabar de uma vez por todas com a questão da concorrência no seu destino? Que tal juntar com as demais pousadas e restaurantes no seu destino, pelo WhatsApp mesmo, criando um grupo de WhatsApp, para vocês pensarem em ações e divulgações que podem ser feitas depois que essa crise passar? Coisas que vão atrair turistas novamente para o seu local. Porque não adianta, gente, eu sempre insisto isso. Muitas vezes a gente fica achando que é só nossa pousada que vai trazer os turistas para o local. E não, o hóspede procura um local para se hospedar, um destino e depois ele vai procurar a pousada que ele vai ficar. Claro que tem algumas exceções, mas na grande maioria das vezes é assim que funciona. Então, vocês terem uma atitude de concorrência, de briga, de um não dar certo com o outro tal, é a pior situação que vocês podem ter de qualquer maneira para sua pousada e para o seu destino. Então, aproveita uma situação como essa, que está todo mundo passando pelo mesmo barco, toma a oportunidade, toma a iniciativa de criar um grupo entre os pousadeiros aí da sua região e vocês começarem a discutir essas coisas pelo WhatsApp mesmo. Quem sabe depois vocês podem até começar a exigir da prefeitura, do governo estadual, melhorias que só eles podem fazer para fazer o destino crescer do jeito que deve. Como que o marketing digital pode ser o seu aliado nesse momento tão difícil de crise? Eu vou aproveitar para falar desse momento de reclusão e como que você pode usar esse momento de reclusão para começar a finalmente estudar marketing digital, que eu sei que é uma das coisas que os pousadeiros menos sabem como aplicar, e começar a aplicar na sua pousada. Aproveite esse seu tempo livre. Entenda como que funcionam os anúncios, embora agora não seja uma boa hora para você começar a anunciar. O próprio Facebook disse que a veiculação dos anúncios está um pouco comprometida com a questão do coronavírus e está aumentando um pouco dos valores. Mas é legal vocês começarem pelo menos a entender como que funciona. Comece também a planejar o seu conteúdo online de forma estratégica, para que você possa atrair mais hóspedes interessados durante e depois da crise corona.
Lembre-se que as pessoas estão na internet durante toda essa quarentena. Aproveita também para divulgar na internet as ações que a sua pousada está fazendo para conter o avanço do vírus. Aproveita para manter um relacionamento com os hóspedes, seja por e-mail marketing, redes sociais, e tente sempre passar uma mensagem positiva de que tudo vai passar e em breve todos poderão estar de novo curtindo a sua pousada. Fala sempre no 1 a 1 com o hóspede. Busca uma maior proximidade entre você e ele, para que assim todo mundo tenha empatia um lado com o outro. Isso ajuda muito na questão da negociação e também para criar um relacionamento com esses hóspedes. Não esqueça do poder da história. Como que você vai poder usar toda essa dificuldade agora, lá na frente, para contar uma história de superação dentro da sua pousada? Só se lembre sempre de que você sempre tem que ser verdadeiro nas histórias que você conta. E se você for, as chances de você se conectar com a sua audiência são enormes. Foque também os seus esforços de marketing no longo prazo, ou seja, para mais de 60 dias. A gente ainda não sabe por quanto tempo que essa quarentena vai durar, então não adianta querer trazer hóspedes tão cedo para sua pousada. Respeite as regras de reclusão. Outra coisa muito importante, manter os seus canais de vendas ativos. Claro, você ainda vai estar conectado com a Booking, você não vai sair dela tão cedo assim. Então aproveita e já carrega suas datas e valores até 2021, porque vai ter muita gente querendo replanejar suas datas já lá para frente. E se você não tiver com essas datas cadastradas, você vai perder muita procura. E como que eu posso aplicar tudo isso dentro da rotina da minha pousada durante a quarentena? É uma ótima oportunidade para você começar a organizar o seu dia também e lá na frente parar de reclamar que pousadeiro não tem tempo para fazer nada. Então vamos lá. Planeje a sua rotina todos os dias. Pode ser de manhã ou um dia antes. Faz uma lista de todas as atividades que você tem que fazer para sua pousada e para você também. Não esquece de cuidar de você nesse meio tempo. Tenha um pouco de cuidado com as notícias que você consome. Tem muita fake news e notícia paranoia por aí. Dá uma filtrada e tenta ver o que realmente impacta você e consuma essas notícias com moderação, para que você evite pensamentos negativos que não vão ajudar em nada nesse momento. Aproveite esse tempo para ler e consumir conhecimento de qualidade. Livros e cursos online estão disponíveis por aí para agregar conhecimento na sua rotina. Que tal você implementar melhorias no funcionamento da sua pousada nesse momento? Criar processos, políticas, manuais, um blog para o site da sua pousada. Aproveite esse tempo para fazer coisas produtivas para a sua pousada que vão ser muito úteis lá na frente depois. Treinamento de funcionários. Faça seus funcionários fazerem cursos online ou então faça reuniões online com eles. Um exemplo é o app da Zoom, que é um app que eu uso bastante para fazer reuniões virtuais e você pode usar gratuitamente. Acalme os seus funcionários e use esse tempo para prepará-los para as novidades que vêm por aí. Aproveite para se reunir com seu sócio, façam metas e planejem os novos rumos do negócio. Já que vocês vão ter tempo, é um ótimo momento para vocês usarem para discutir e colocarem o negócio de vocês mais nos eixos. Aproveite para cuidar de você. Então, exercícios físicos, meditação, refeições saudáveis, tempo de qualidade com a família. Aproveite esse tempo que vocês têm para ficar juntos, porque não é sempre, gente, que a gente pode ficar com a nossa família. Eu sei que é uma situação, às vezes, um pouco desesperadora, você não tem muito o que fazer, não está acostumado com aquilo, tem que, às vezes, trabalhar e ainda cuidar dos filhos e tudo mais, mas aproveite, é isso que esse vírus está trazendo para a gente também, a oportunidade da gente crescer como ser humano, e eu tenho certeza que quem souber aproveitar dessa quarentena, no final, vai ser grato por ter feito as coisas de uma melhor maneira. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E eu também fiz uma live sobre esse assunto, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver. Ela estava disponível só no Instagram por 24 horas, então agora todo mundo pode ver. E a última mensagem que eu queria passar hoje é: tenham paciência e respeitem as regras. Quanto mais a gente se resguardar nesse momento, mais rápido essa pandemia vai passar e todos poderão voltar a viajar e as vidas voltarão ao normal
Claro que de uma maneira diferente. Você está pronto para essa nova fase na sua pousada? Conta comigo! Aproveita e se inscreve aqui no meu canal do YouTube para receber as notificações dos novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo. E também me segue nas redes sociais e entra no meu canal do Telegram para receber conteúdos exclusivos do Clube do Viver de Pousada. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!